Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Rafael Ferreira e você está no canal Eco da Escritura. E se você está aqui, é porque você busca crescimento na palavra de Deus, pois aqui é um canal de leitura guiada da Bíblia. Mais especificamente, estamos no programa Evangelize, onde estamos lendo juntos os livros que compõem o Evangelho de Senhor Jesus, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João. Neste vídeo, iremos ler Marcos 6. Isso significa que a gente tem um resto para trás de Marcos, né? E também já temos gravado todo o livro de Mateus, tá? Então, se inscreva no canal, marque as notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. A gente faz uma leitura e depois iremos fazer uma breve reflexão, tá? Uma reflexão breve que precisa dos seus comentários para a enriquecer. Então também depois você vai colocar seus comentários também do que a gente leu, tá bom? Lembrando que a versão da Bíblia é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos começar a ler, mas antes fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E, Pai, e tem trago a sua palavra para os nossos corações. Obrigado por esse privilégio. Fale comigo, fale com quem está me escutando, me assistindo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós precisamos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a ler. Eu vou pegar meu laser aqui. Jesus prega em Nazaré e rejeitado pelos seus. Versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. As instruções para os 12. Versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregava ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é o profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício,
deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e os seus convivas. Então disse ao rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Essa respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e essa por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram lá, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E eles lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos enfermos para onde ouviam que eles estavam. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que o deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o que a gente acabou de ler, tá? Quando a gente pega o Marcos 6, esse capítulo,
ele é muito dinâmico. E tudo aconteceu em questões de dia mesmo. É um texto corrido, né? João Batista morre. Jesus é primo desse João Batista. Os discípulos tinham saído em pares para fazer a obra de Deus a primeira vez, né? Para curar pessoas, sozinhos, sem Jesus, fazendo milagre. Quando eles voltam, eles pegam Jesus possivelmente entristecido pela morte do seu primo, só porque é cheio de gente. E Jesus querendo ficar um pouco só, os discípulos cansados, eles não tinham tempo nem de comer, né? Tudo muito em cima da hora. Jesus tenta passar para o outro lado para descansar. Quando chega lá, a multidão já está lá, e Jesus fala mais da sua palavra e faz a multiplicação de pães e peixes, certo? Depois fala para os discípulos: agora vai no barco que eu vou no monte orar. Vai ver que Jesus queria ficar só um tempo, né? E após Jesus ter esse tempo de oração, ele vai encontrar os discípulos andando sobre as águas, né? E é um grande milagre. Jesus faz parar essa tempestade. Os discípulos pensaram que era um fantasma. Quando chega no outro lado, Jesus faz muitos milagres. E é engraçado que o capítulo começa falando que Jesus fez poucos milagres na terra dele e termina falando que ele fez muitos milagres na outra terra, né? Então o capítulo estão ligadas histórias e em tempo também, né? É um acontecimento atrás do outro mesmo. Marcos tem essa característica, né, de ser mais resumido que Mateus, dessa sensação de pressa. Mas aqui o capítulo 6 é isso mesmo. É uma coisa atrás da outra, né? E o que eu tiro de algumas lições que eu posso tirar nesse capítulo? O poder de Deus para fazer milagres. A gente tem vários milagres narrados aqui, do começo ao fim. Seja pouco na terra dele, seja muito na terra que ele chegou, seja parando o mar, seja multiplicando pães e peixes. E eu te pergunto, onde está depositada a sua fé? Se a sua fé está depositada em Jesus Cristo, o milagre irá acontecer, independentemente do que for. Independentemente da tempestade que você está passando. Da mesma forma que os discípulos sentiram medo ao ver Jesus, eu sei que nós, de vez em quando, sentimos medo, mas nós não podemos ser dominados por esse medo, porque nós temos um Deus na nossa vida que faz milagre hoje, assim como ele fez antes. Amém? Espero que essa palavra renove a sua fé. Se sim, compartilhe esse vídeo. Eu também sempre peço, né, para você comentar, para enriquecer o debate, enriquecer essa pequena reflexão. Mas curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, assista os outros vídeos e nos acompanhe, tá bom? Esse canal é feito para o seu crescimento, para o meu também. Próximo vídeo, vamos lá? Deus te abençoe.